Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica. Partimos agora para Êxodo capítulo 7. Agora a guerra entre Deus e os deuses do Egito se iniciam. O pedido de Deus era muito simples: deixe o meu povo ir para que me honrem. Porém, Faraó persiste em manter-se firme em seu propósito de que o Senhor não existe. Então, primeiro Deus faz ali um sinal através do bordão de Arão, que se transforma em serpente. Porém, os magos replicam, mas com uma diferença. O bordão de Arão consome todos aquelas outras serpentes, né, mostrando que o Senhor, de fato, é um Deus poderoso. Mas, ainda assim, Faraó não quis abrir mão, afinal, aquilo que o Senhor estava fazendo, os seus magos também o fazem. Então, a primeira praga do Egito, nós temos as águas do Nilo se transformando em sangue. Os magos de Faraó fazem aquilo, mas o texto vai dizer que os egípcios tiveram que cavar poços às margens do rio para que pudessem ter água. Foram 7 dias daquele rio em sangue. Os peixes que poderiam estar ali estavam morrendo. Foi um prejuízo muito grande. Mas como os magos de Faraó fizeram, Faraó persistiu, dizendo que não liberaria o povo de Deus. Partindo do capítulo 8, versículo 2, temos a segunda praga, que era a praga das rãs. E o Egito ficou tão cheio de rãs que até os aposentos de Faraó, as camas de Faraó, foram cobertas por estes animais. Faraó mantém-se firme em sua posição. Os magos imitam tal sinal. Porém, versículo 9, Moisés, mostrando que o Senhor é que estava no controle, disse a Faraó: a que horas você quer que Deus faça cessar essa praga? E aquela praga é encerrada no outro dia, porém as rãs, elas não saem do Egito. Todos os animais são mortos, causando um cheiro insuportável em todo o Egito, e o povo tendo que recolher todo aquele resto de animais. O faraó mantém-se firme em sua posição, o povo não sairia. Então o Senhor teria que enviar mais uma praga. Versículos 16 a 19 temos a praga dos piolhos. E agora há uma grande diferença. Os magos de Faraó não conseguem replicar aquilo. Versículo 19, eles dizem que isso é o dedo de Deus. Pela primeira vez, os magos de Faraó reconhecem o poder e o senhorio daquele que havia chamado Moisés, o seu servo. Partindo do versículo 20, nós temos a quarta praga. E aqui temos uma distinção muito grande. As moscas enviadas ao Egito, Deus, porém, faz uma separação entre os egípcios e o seu povo que habitava na terra de Gósen. Agora as moscas invadem somente o Egito, mostrando para Faraó e para os egípcios que tudo aquilo vinha de Deus e que nesse momento ele fazia distinção entre o seu povo e aqueles que sofreriam com o seu juízo. Faraó aqui chega a dizer que o povo adora a Deus, mas que não saiam do Egito. Moisés diz que aquilo era incompatível. Afinal, a adoração a Deus era abominação aos egípcios e certamente os egípcios iriam querer apedrejar o povo de Deus. Versículo 28, então, Faraó diz: olha, bom, eu vou deixar vocês irem. Porém, após a oração de Moisés e a praga ter cessado, o coração de Faraó mais uma vez é endurecido, de maneira que não iria dispensar o povo de Deus para adorar ao Senhor. Partindo para a quinta praga, capítulo 9 agora do livro do Êxodo, nós vemos a mortandade entre os animais egípcios. Sim, mais uma vez, Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que sofreriam do juízo de Deus. Agora, um dos deuses mais conhecidos dos egípcios, o deus Apis, que tinha um formato de touro, é colocado à prova, mas sabemos que não há Deus como o nosso Deus, e boa parte dos animais é morto.
trazendo grande prejuízo, mais uma vez, ao povo egípcio. Então, Faraó, ele permanece inabalável em sua posição, seu coração é endurecido e não libera o povo de modo algum. Versículo 8, o texto vai nos dizer que, sem nenhum aviso, Deus envia mais uma praga ao povo. A sexta praga, ela afeta agora não somente os animais, mas também os homens. Diz que os servos de Faraó, os magos de Faraó, não puderam conter, não puderam nem se apresentar a Faraó, porque todo o seu corpo agora estava machucado. As úlceras, as feridas eram muito grandes e estavam incomodando todo aquele povo e o resto dos animais que ainda estavam vivos. Continuando no capítulo 9, antes da sétima praga, Deus coloca Moisés mais uma vez diante de Faraó com um pedido que é muito simples: deixe o meu povo ir para que me sirvam. Vemos que Deus, ele é misericordioso, né? Ele quer que Faraó apenas obedeça ao seu mandar, apenas dispense o seu povo, reconheça que o Senhor é Deus, mas Faraó permanece inabalável. É um Deus, entre aspas, muito soberbo para atender o pedido daquele que criou todas as coisas. Então vem a sétima praga. Então, versículo 23, vem a chuva de granizo. Foi de fato algo tenebroso, porém, aqui nós vamos ter uma distinção. O texto vai dizer que muitos dos egípcios ouviram a voz de Deus e retiraram o resto de seus animais que tinham, servos, não deixaram nada no campo para que o granizo não viesse a consumir. Porém, o texto vai dizer que o linho, a cevada que estava pronta para ser colhida, foi totalmente destruída. Deus ainda permite que o trigo não fosse consumido para que o povo não morresse de fome. Mas o principal que os egípcios plantavam, colhiam, de fato foi destruído. Tudo isso porque um homem não quis reconhecer o senhorio do nosso Deus. Então, essas são as 7 primeiras pragas que nós temos, e tudo isso nos mostra que é muito mais fácil reconhecer ao Senhor, obedecer a Ele. O povo de Israel, em quase todas, foi guardado e protegido pelo Senhor, porque Deus de fato protege aqueles a quem ama. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras, fique com Deus.